Gente comum, em sintonia com as opiniões do Porto. Olá! O teu Gente Comum está de volta. Todos os anos, a Universidade do Porto recebe alunos de vários pontos do país. No arranque de mais um ano, fomos para a rua falar com os estudantes da Invicta. Com a especulação imobiliária em alta, o preço das habitações é um peso no orçamento familiar? Muito. Eu venho do Brasil, né? Eu sou estudante brasileiro e eu não venho de uma cidade onde é barato se viver e mesmo assim aqui eu pago muito mais do que eu pagava lá e não moro tão bem quanto morava. Antes eu alugava uma casa pelo preço que aqui eu alugo um quarto e não tem as mesmas condições que eu tinha lá, não tinha que dividir a casa com ninguém, aqui eu tenho. Ou seja, né, bem mais do que uma área já cara no Brasil. Sim, não só no Porto, como também em Lisboa. A questão é que em Lisboa este fenómeno já começou há algum tempo. Portanto, a meu ver, vai chegar a uma altura em que a bolha imobiliária vai rebentar. No Porto está a ser mais recente, até a minha senhoria comentou comigo que eu parei um ano para estudar, então eu comecei a procurar casa em maio. A minha senhoria comentou comigo que se eu não tivesse procurado em maio, o preço pelo qual eu ia conseguir o meu quarto já seria maior se eu tivesse começado quando saíram os resultados ou um bocadinho antes. Sim, bastante elevados. Não se encontra quase nada abaixo de 300 euros, por isso é bastante elevado. São vários os fatores que alteram os preços das rendas, sobretudo a pressão turística. Como é vista a evolução dos preços nos últimos tempos pelos estudantes? Tem subido gradualmente, consoante a procura. Têm subido muito, o que não facilita para quem não tem, para quem não tem muitos rendimentos para poder sustentar duas casas, vá lá. Quando eu entrei no primeiro ano, que foi 5 anos atrás, 5 mais ou menos 6 anos atrás, os preços variavam, pelo menos quando eu procurei, por a volta de 200 euros, que já era o máximo, 250 euros. Agora eu tentei procurar, passado 5 anos, e o máximo que encontrei era 450, que é o dobro, mais do que o dobro. Eu acho que foi nos últimos 2 anos, principalmente, uma explosão nos preços que dificultou muito a vida dos estudantes. As condições nunca são as mesmas que na nossa casa, mas a relação qualidade-preço anda de mãos dadas na hora de arrendar? Acredito que haja casas com condições necessárias, mas aí está. Depois essas casas são as que têm os preços mais elevados e que elas conseguem arranjar assim um preço mais ou menos são as que têm menos condições. Portanto, acho que ninguém queria viver numa casa sem condições, mesmo a pagar pouco. No meu caso, sim, mas sei que há pessoas que não têm as condições necessárias e que pagam preços exorbitantes. Pelo menos aquilo que eu procurei, aquilo que eu vi, o preço é muito mais alto do que as condições que estavam oferecidas. As quase 14 mil camas disponíveis nas residências garantem alojamento para apenas 12% dos estudantes universitários deslocados. Estes números correspondem às necessidades dos estudantes? Não, eu tentei usar a residência do Porto e eu fiz o pedido em acho que 4 meses antes de eu entrar e já me disseram que não havia vagas, ou seja, né. Penso que poderia haver um maior número, porque mesmo que já seja bastante bom haver várias residências, penso que há muitas pessoas que podem já não ir para uma residência porque já estão completamente cheias, por isso penso que ao haver mais residências iria facilitar bastante a vida de vários estudantes. O que se pode fazer para melhorar a estadia dos jovens que chegam à Academia do Porto? Olha, eu acho que além de haverem mais alojamentos da universidade, a universidade poderia estar se comunicando, acho que melhor com alguns privados. Eu não sei se a renda dos preços, as rendas das casas possa diminuir, mas penso que se construíssem mais residências universitárias para estudantes de fora seria uma boa ajuda. Todos concordam que criar mais residências universitárias é a solução para os problemas do preço e das condições. O Gente Comum volta para a semana com um novo tema e mais opiniões. Até lá!